Fala aí, galera do MMA, vamos lá, mais um vídeo aí no nosso canal. Vamos falar aí agora de das polêmicas aí que estão sempre cercando aí o mundo do UFC. Lutadores usam as redes sociais para, enfim, fazerem comunicados e vamos citar 3 assuntos aí que repercutiram aí no mundo do MMA nesses últimos dias aí. Primeiro, a gente teve aí a declaração oficial, já que ele divulgou esse comunicado na sua rede social, do Anderson Silva sobre o suposto doping, que o retirou da luta contra o Kelvin Gastelum em Xangai na semana que vem, Xangai na China na semana que vem. O que acontece? Até o site do Combate frisou muito bem isso. Em nenhum momento, o Anderson Silva negou o doping. Tá? Vamos lá, vamos até expandir um pouquinho esse assunto aí. Não é a primeira vez que o Anderson, quando entre aspas, assim, criticado, colocado contra a parede por alguma coisa que ele fez, assim, polêmica, que ele usa frases enigmáticas, tá? Que ele escreve textos, parecem até textos motivacionais, enfim, e deixando coisas no ar e tal. Vamos lembrar umas coisinhas, só para a gente poder também repercutir esse assunto direitinho. Nada contra o Anderson lutador, não. O Anderson lutador, eu já falei aqui, por mais que eu, Bruno, não considere o melhor peso por peso, tá, que já entrou naquele cage, eu acho que com todos os problemas extra-cage, o John Jones foi mais lutador, tá? Nunca perdeu, enfim, eu acho. Depois tem o Saint-Pierre ali com o Anderson. Eu até acho o Saint-Pierre um cara que troca e faz chão e se adaptou sempre muito bem aos seus adversários. O Anderson sempre foi um cara de trocação, tinha dificuldade quando alguém derrubava, então até coloco ele ali, mas o Anderson sempre foi um cara, ele é um cara genial, e que inclusive está aí, claramente abaixo do que ele já apresentou, mas está aí, enfim, vem de luta ainda, então beleza. Mas só para separar, eu sempre achei o Anderson um cara genial, lutador genial, tá? Porém, vamos lá, o Anderson, quando lançou a sua biografia, tá? Eu inclusive comprei a biografia do Anderson Silva, ele fez duras críticas à academia Chutebox do Paraná, que é a academia onde ele treinou, tá? Onde ele praticamente começou a sua carreira de MMA, onde treinou o Vanderlei Silva, o Shogun, Maurício Shogun e vários lutadores. Foi um celeiro, tá? A nossa Cyborg, foi um celeiro de grandes lutadores e de campeões, a Chutebox. Não estou entrando no valor aqui de era uma academia que ensinava princípios, o que ensinava, não estou querendo dizer nada em relação, até porque eu não conheço, mas foi uma academia de onde saíram grandes lutadores, inclusive o Anderson. Então ele fez críticas assim, pessoais, tá? Ao fundador da Chutebox, que é o Rudimar Fedrigo, que é o fundador, enfim, foi mentor de vários desses lutadores. Fez críticas pessoais, enfim. Citou também o Rafael Cordeiro, que era professor na época da Chutebox hoje, tem a sua própria academia, Kings MMA, treina o Fabrício Verdun, treinou recentemente o Rafael dos Anjos, treina o próprio Kelvin Gastelum, enfim. Então, no livro ele falou isso. E para a gente ter uma ideia da gravidade do que ele falou, o Rudimar Fedrigo, eu até dei sorte, porque eu não fui um dos que tiveram o livro recolhido, ele conseguiu uma ação na justiça em que ele mandou recolher todas as unidades do livro. Ou seja, por que eu estou falando isso? Olha o probleminha já aí. Desde aquela época, isso quando ele lançou o livro, ele estava no auge, o Anderson. Então, já fica uma certa dúvida ali, Pô, e aí, como é que é a personalidade desse cara? Porque para a justiça mandar retirar os livros, ela deu ganho de causa para o Rudimar. Ou seja, então ele mentiu, o Anderson. Isso nunca ficou muito claro e nunca também foi muito bem abordado pela imprensa. Vamos combinar? Principalmente pela imprensa especializada, porque é aquilo. Não é crítica ao Combate, não. Eu acho que o Combate, que é o canal que cobre MMA, que a gente vê, está na dele, Precisa dos grandes lutadores também para participar de seus programas e tudo. E existe uma certa reverência aos ídolos. Aos grandes ídolos do MMA. Eu até achei interessante que nessa reportagem do Combate, de repente, até porque já está percebendo que é uma causa meio perdida, o Combate já tem uma linha crítica mesmo, de falar, o Anderson não negou o doping, ou seja, não está ali falando, mas
enfim, disse que vai voltar a lutar, não, atacou, né, o ponto que tem que ser atacado, que é o doping do cara, ok? E para lembrar outra historinha também do Anderson, que a gente já fica meio assim, eu particularmente fico assim, pô, e aí, como é que é esse cara, né? Subiu a cabeça o sucesso dele, não subiu, que claramente parece que subiu, entendeu? Não vem me dizer que ele sempre lutou assim contra o Chris Weidman, ele sempre trabalhou com esquiva, mas ele estava debochando do Chris Weidman quando foi nocauteado, tá? Não vem, não entra na minha cabeça que ele não estava debochando, ele estava debochando, tá? Ou seja, estava saindo da arte marcial, estava entrando no entretenimento, que ele pode muito bem entrar, mas estava menosprezando um adversário. É legal isso? Obviamente que eu não acho. Luta com o Bisping também, que dizem que ele venceu. Se ele tivesse sido mais efetivo, mais objetivo, depois daquela joelhada no Bisping, ele partia para cima do Bisping e batia lá embaixo. Tentava nocautear antes do gongo soar. Deu a joelhada e virou as costas e foi subir na grade. Tinha luta ainda, tá? E os outros rounds ele brincou. Ficava esquivando e depois vem reclamar, o Bisping ganhou. Sim, o Bisping procurou a luta. Eu até acho, tá, olhando a luta, que poderia ter ido para o Anderson sim, tá? Mas o Bisping foi aquele cara que lutou profissionalmente, lutou objetivamente. Então, claramente, a gente parece, né, tem a ideia de que o Anderson foi campeão, né? Tudo bem, quando teve dificuldade, até no livro ele descreve isso, que ele estava até pensando em abrir um lava-jato, né? Pediu dinheiro para o Minotauro falou, cara, você tem muito talento, vai lutar. Aí recomeçou a carreira no Japão, né? Chegou no UFC na hora certa, no momento certo, nocauteou todo mundo, né? Só que depois disso ele se transformou meio que numa coisa, sabe, em terceira pessoa. O Anderson, sabe, é o cara. E, meu irmão, não é assim, sabe? Ele é mais um lutador. Foi um cara considerado o melhor do mundo? Foi, mas se ele quer lutar hoje em dia, ele tem que seguir a mesma linha dos outros. Só para relembrar também, né, para não perder meu raciocínio, além dessa situação com o Rudimar Fedrigo, tá, o Anderson teve uma situação também muito constrangedora com o Demian Maia, tá, porque ele humilhou o Demian Maia no octógono quando eles fizeram a disputa de cinturão. Tá? Ele ficou, enfim, chamando, debochando, né, do Demian Maia, que ganhou a luta com o Demian Maia, claramente, mas ficou debochando, ficou, sabe, caçoando. Cara, assim, o público chegou a vaiar, né, o público chegou a incentivar o Demian Maia no final para partir para cima dele, porque ele tava, sabe, a torcida queria ver luta, ele tava debochando. Aí depois foram no programa de televisão, aí vem aquelas lágrimas de crocodilo, meio que pedir desculpa, o Demian nem aceitou direito. Se você perguntar pro Demian o que ele acha do Anderson Silva, você vai ouvir o que ele vai dizer. Ou seja, então, são uns desvios assim, de personalidade que a gente fica até assim, pô, peraí, cara, né? A gente até falou do Conor McGregor e vai falar ainda nessas pílulas aqui, né? Será que foi criado um monstrinho? É o que parece. O cara ganhou o título, ganhou o cinturão e criou-se aquele cara que pode tudo. Então vamos lá. Mais uma vez relembrando, é a segunda vez que o Anderson cai no doping. É a segunda vez. Luta com o Nick Diaz, ele também caiu no doping. E agora cai no doping e joga um texto refletindo sobre a vida, dizendo que vai voltar. Anderson Silva, deixa eu te falar uma coisa. Você tem 41 anos. Tá? Se você for suspenso por 2 anos, que é o normal, o Lyoto Machida acaba de ser suspenso por 2 anos, ficou 2 anos parado, você vai voltar com 43, 44 anos. Vai voltar? Assim, voltar você pode voltar, o UFC pode te colocar para lutar. Mas e aí, qual é o atrativo que tem? As suas últimas lutas, em nenhuma delas você ganhou do Derek Bronson, né? E tudo bem, você lutou com o Cormier, né? Que é um cara de última hora. Isso aí, ok, você foi até... Obviamente você recebeu para fazer isso, mas você foi até corajoso, subiu com o Cormier e tal. Mas o Derek Bronson foi uma luta muito contestada, inclusive por ele. Você não ganhou assim, ou seja, você não está no auge da sua forma e nem vai estar daqui a 2 anos, ou daqui a quanto tempo você ficar parado. Então você pode voltar a lutar, Anderson, mas assim, você precisa entender, primeiro, que essa explicação de que você tomou um estimulante sexual não deve colar dessa vez. Então as pessoas querem saber, você trapaceou, você não trapaceou durante a sua carreira, porque doping trapaça, tá? Os lutadores que estão limpos, e aí as pessoas falam, os lutadores estão criticando, estão porrando o Anderson no Twitter. Se o cara é limpo, tem que porrar mesmo. Porque assim, as regras valem para todos. Por que o cara vai lutar limpo e o outro vai lutar dopado? Não tem porquê. É desigual, é desonesto. Então, primeira coisa, se você lutou dopado, como é que foi isso? Isso mancha a tua carreira, cara. Você precisa entender isso. Segundo, você pode até voltar a lutar, mas qual é o atrativo?
Quem vai querer pagar para ver um cara que já foi considerado o melhor peso por peso do mundo, mas que já foi pego no doping 2 vezes com 43, 44 anos? Que luta vão arrumar para você? Então, assim, a gente até entende que o Anderson é um cara fora da curva, genial, ele pode até fazer uma luta mais ou menos, mas, cara, vamos esclarecer, ao invés de ficar colocando, né, textos motivacionais que são bacanas, são legais, para os seus fãs, vamos esclarecer, eu me dopei, desculpa, né, era uma prática, não era, sabe? Vamos jogar mais limpo. A ideia é essa, tá bom, Anderson? Então a gente espera aí que você esclareça a situação do doping e, enfim, poste seus textos motivacionais aí todo dia no seu Instagram, mas vamos falar do doping, vamos falar, assim, uma luta caiu, entendeu? Kelvin Gastelum, né? Ninguém tá falando no cara, se preparou para você, vai lutar com o Michael Bisping, é um guerreiro. Ah, foi pego no doping maconha, isso é outro doping, isso, você não aumenta a performance. É doping, tá errado o Kelvin Gastelum, mas, assim, não é um doping que vai melhorar, que vai tornar o cara mais forte. Não, é um doping que, inclusive, está sendo questionado aí se vai valer como doping ou não. De qualquer maneira, é um cara que está aí, vou pegar o Michael Bisping, ok, né? E vai pegar, e muito provavelmente até um adversário, né? Que se não for igual, é mais duro do que o Anderson nessa fase da carreira, tá? Porque o Michael Bisping vem de uma disputa de cinturão, e ele aceitou. Então, mas e aí? O cara fez toda uma preparação para pegar o Anderson Silva nas 45 do segundo tempo, vai pegar o Michael Bisping. É legal isso? É justo? Vamos pensar um pouquinho nisso também, ok? Vamos lá. Paulo Borrachinha e César Mutante. O César Mutante, o Paulo Borrachinha, né, vem numa sequência muito boa. Eu até já falei aqui, vamos devagar quando ele pegou adversários não tão conhecidos. Pegou o Johnny Hendricks, que já foi campeão, mas que é um cara que não é da categoria, é muito menor. Mas ok, ganhou do Johnny Hendricks e ganhou bem. Então é mérito do Borrachinha, sim. E outra coisa, tem muita gente que pega adversário fraco também que não ganha, ele ganhou. Então, Paulo Borrachinha tá na crista da onda, foi elogiado pelo Dana White e tal. Desafiou o Derek Brunson, a gente até falou aqui no vídeo. Derek Brunson falou que ele anda dopado, insinuou e tal, e ficou naquela, né? Bem, eu acho que o Derek Brunson, enfim, ou aceita ou não aceita a luta. Eu ouvi ele falar assim, eu quero lutar com um cara melhor ranqueado, beleza, mas dizer que ensinar o cara tá dopado, então, né, enfim, intensifica pede para intensificar a usada, né, mas enquanto o cara não for pego no doping, ele não tá dopado, ok? Pelo menos é o que diz a regra. E aí, posteriormente, César Mutante ganhou agora sábado, né, do Dante Marquardt, que é um lutador também que tá, né, na descendente, ou seja, não é uma luta também, ganhou um contender, e desafiou o Paulo Borrachinha. Assim, eu até falei na análise do UFC, no Folk aqui, é uma luta que pro Borrachinha não acrescenta em nada. Ele ganhar do César Mutante, que é um cara que não está ranqueado, para ele não acrescenta em nada. Já o César Mutante, se ganhar do Borrachinha, ganhou do cara que está em ascensão. É uma boa. Então, obviamente que a luta favorece o César Mutante, tá? Agora, então, assim, para mim não tem muita lógica. Eu acho que se você colocar o Paulo Borrachinha contra o Thiago Marreta, que é um cara que vem de uma sequência de vitórias, estava ranqueado, saiu do ranking exatamente para entrar o Paulo Borrachinha, é até uma luta que faz sentido. Eu até coloquei que o Paulo Borrachinha, teoricamente, não tem que pegar os tops ainda, porque não ganhou de nenhum cara, né, muito bom. Tem que pegar ali, né, enfim, David Branch, tem os caras ali no ranking 10, 12, né, de repente até o próprio Marreta. O César Mutante, sinceramente, ele vem oscilando, ganha, perde, aí teve uma derrota que ele falou que foi roubado, mas perdeu. Então, assim, acho que o César Mutante tem que comer ainda alguma farinha, né, para desafiar. Não é só a questão do Borrachinha, não, para desafiar um cara ranqueado, ou para lutar, mas é aquilo, né, se o UFC decidir, se for, em termos de marketing, for interessante para a franquia, de repente marcar essa luta no Brasil, essa rivalidade, né, vai fazer, até porque eu acho que o Paulo Borrachinha não vai recuar. A gente só precisa entender também o seguinte, existe uma rixa pessoal, tá, nessa situação, porque eles já treinaram juntos. Até o César Mutante disse aí numa entrevista que ele e o Vitor Belfort foram meio que os mentores da carreira do Borrachinha. Não sei se é muito por aí, né, mas trouxeram e tal, porque, né, o Paulo Borrachinha desafiou, e sinceramente, em nenhum momento eu vi ele chamando o Vitor de amarelão. O César Mutante disse que isso aconteceu, frouxo, amarelão, não vi, mas pode ter acontecido. Aí realmente passa um pouquinho do ponto, porque tem que respeitar, né, tem que respeitar. Não é só o Vitor, não, o Vitor é uma lenda, né, do esporte, mas qualquer lutador, você já passa daquela linhazinha do limite. Mas eu vi ele dizendo que foi oferecido uma luta com o Vitor Belfort não aceitou. O que o Vitor tem feito, né, de uma forma muito esperta.
O Vitor, quando lutou com o Kelvin Gastelum e foi nocauteado, ele percebeu que, no caso da carreira, ele já está terminando a sua carreira, tem idade, sem a reposição de testosterona que ele tinha e que fazia uma diferença enorme na performance dele, que é outra situação que a gente tem que avaliar aí, né? A questão do doping e tudo, aí vem, tira o TRT e o cara cai, né, abruptamente o seu rendimento. Ele já percebeu que lutar contra os lutadores mais novos não vai dar certo para ele. Tanto que ele já foi em criar uma liga de Masters e tal. Então, vai pegar agora o Uriah Hall, que é um cara até novo, aí vai me contradizer? Não, mas é um cara novo completamente inconstante. Né? Faz boas lutas, faz lutas em que não está muito interessado. Então, ok. Agora, ele muito provavelmente recusou a luta com o Paulo Borrachinha. O Paulo Borrachinha queria lutar com ele. Aí vem o César Mutante, a despeito de uma rixa pessoal para defender o seu mentor, desafia, mas é muito interessante para o César Mutante também. Tem que avaliar isso. Só quem tem a perder com essa luta é o Borrachinha. Então, eu, se fosse o UFC, eu não casaria. Quer casar uma luta de brasileiro? Paulo Borrachinha, Thiago Marreta. Tá? É o que eu faria. E o César Mutante galgar degraus até pegar os caras que estão na divisão, no topo da divisão. E para terminar as nossas polêmicas, o Conor McGregor, a gente falou aqui, né, que foi criado um monstro, né, um cara que fazia o que queria. A gente já teve lá uma guerra de garrafas d'água em que ele foi punido, né, e depois aí já vem mansinho e apelou porque doeu no bolso, né, quando ele, na coletiva dele da luta com o Nate Diaz. E agora ele subiu no cage, agrediu o funcionário. Cara, passou completamente do limite com o McGregor. Então, aparentemente, eu ainda não ouvi o UFC. Ele é contratado do UFC, tá? E aí é uma grande falha do UFC. Eu acho que passaria muito mais credibilidade para os seus fãs se a organização fosse criteriosa, se posicionasse. Eu acho que o UFC pensa assim, pô, né, se eu punir, se eu fizer isso, eu vou perder. Cara, acho que é o contrário, vai ganhar fã, vai sentir seriedade na organização. Quando pegar os melhores lutadores que estão em melhor sequência e botar para lutar, não ficar protegendo o campeão, entendeu? Como fizeram com o Michael Bisping, estão fazendo com o Conor McGregor também, entendeu? Eu acho que passa mais seriedade. Aí agora o cara faz o que fez, agrediu um cara, empurrou um árbitro, por muito menos o Roy Nelson foi punido aqui, numa luta no Brasil, tá? E o UFC não fala nada. O UFC fica, já passou uma semana, não foi comigo McGregor? Quem é McGregor? Não fala nada. Porém, e acho que muito por isso veio a resposta do McGregor, o comissário que estava atuando lá em Dublin, que a luta foi do Bellator, no caso foi em Dublin, é um comissário americano. E ele botou no ventilador, ele falou, eu vou conversar com o UFC, e tudo. Posteriormente ele disse que, ou seja, o cara pode vetar o McGregor de lutas nos Estados Unidos. E aí não adianta o UFC querer promover a luta do McGregor, que não vai promover. Então me parece até uma entidade mais séria, essa comissão de atlética ali, enfim, parece que ele é até, eu não sei, não sei se é de Nevada, mas enfim, parece mais sério. Aconteceu, vamos punir, ponto, até para desestimular outras situações dessas, gente. Né? Então, esse comissário disse que ia conversar com o UFC, posteriormente ele disse que o UFC teria retirado o McGregor do card do dia 30 de dezembro, que também não foi confirmado. Tudo leva a crer, então, de repente, que já existia uma luta aí para acontecer entre o McGregor e o Tony Ferguson para dezembro, né? Ele falou que ele foi retirado por conta disso. E ontem o McGregor divulgou uma carta se desculpando, e aí aquele meia-culpa clássico, né? Dizendo que não, porque eu fiquei preocupado com o lutador. O cacete ficou preocupado com o lutador. O lutador da equipe do McGregor nocauteou o cara, o juiz foi lá e interrompeu a luta. Tá? Quando isso acontece, né, o primeiro cuidado é sempre no cara nocauteado. Você não sabe como esse cara tá. Quando o McGregor entra no cage, tá, e começa a discutir com o árbitro, isso, obviamente, até o comissário falou, isso retarda o atendimento. Você cria uma confusão, você cria quase uma briga ali. E o cara tá lá no chão caído. Como é que o médico vai atuar? Na verdade, o McGregor atrapalhou o atendimento do lutador que foi nocauteado. E ele disse que não, porque ele já viu esse lutador da equipe dele nocautear um rapaz que veio a óbito. Realmente isso aconteceu. Ficou preocupado. Se ele estivesse preocupado, ele esperava o atendimento, esperava o lutador se recompor e entrava no cage, como todo mundo faz. Abre a portinha, entra. Precisava pular cage, invadir, empurrar. Isso ele fez, é óbvio que ele fez por isso. Isso ele fez porque ele se acha maior do que tudo. Ele se acha o cara, e não é. Tá? Ele é um cara, hoje é o cara mais famoso, que ganha mais dinheiro no MMA, sem dúvida. Mas ele é um cara que ele vai passar e o MMA vai continuar. Para ele não, para ele é maior do que tudo.
tá? E não é. Então, eu só gostaria, como amante do UFC, que o UFC fosse mais profissional e mais sério nessas abordagens. Não é só com o McGregor, não. Com seus medalhões. Que usasse critérios. Tá? Enfim, é o que eu acho que todo mundo espera. Que fosse mais justo com o esporte. Tá? Vamos ver se realmente a luta dele caiu, se não caiu. O que Dana White vai falar, que é o presidente do UFC. Que o Dana White sempre dá aquelas declarações, né, vaselina, que não é assim e tal, sempre pensando no show. O show é importante? Ninguém está dizendo que o show não é importante. Para isso, o UFC ganha milhões de pay-per-view, ganha milhões de venda de ingressos, de merchandising, né, de acordos de televisão, para produzir um bom show. Agora, a gente não pode esquecer que aquilo ali é um esporte, aquilo ali não é um circo, ok? Então, vamos aguardar aí. Esse meia-culpa do McGregor não adianta nada. A gente tem que ter punições, tem que ter posição do UFC em relação a esse acontecimento que até agora não teve e, sinceramente, não acho que vai ter, ok? Então é isso, rapaziada. A gente vai acompanhando as novidades do MMA, tá? E vai para fazer os próximos vídeos aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.